Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo nós vamos tratar então sobre fundos imobiliários, no que diz respeito às subscrições de cotas, Basicamente um vídeo mais voltado para investidores iniciantes, que ainda não tem muito conhecimento, nessas questões de emissão, e subscrições de cotas de fundos imobiliários. Com esse canal, ele trata então sobre organização financeira, fundos de investimentos em renda fixa, renda variável, sendo fundos imobiliários, ações, BDRs e ETFs. Então a gente pede a todos aí, que curta, comente, compartilhe, esse vídeo para que possa fazer o canal crescer. Bom, é importante deixar claro, que esse canal ele não oferece recomendações de investimento, Então tudo aqui é voltado para o aprendizado, para que a gente possa estar incentivando a todos, a se aprofundar aí nos seus estudos aí no que diz respeito aos investimentos. Bom, pessoal, então rapidamente, como funciona então um fundo de investimento imobiliário, onde eu tenho um gestor, um administrador, que através da Bolsa de Valores ele vai angariar os cotistas, Os cotistas eles vão então dispor do seu capital, do seu dinheiro, para abastecer esse fundo. Esse fundo abastecido, o que acontece? O gestor ou administrador pega essa verba que foi conseguida com os cotistas e vai para o mercado fazer a sua administração através de compras, de, por exemplo, de shopping centers, compras de galpões logísticos, compras de ambientes, galpões que montam supermercados nas regiões urbanas, terras agrícolas para poder arrendar para quem quiser utilizá-las para plantar. Ele também pode comprar créditos recebíveis imobiliários ou créditos recebíveis do agronegócio, Então, ele monta o seu patrimônio em cima disso. Depois que ele fez, então, essas aquisições, ele, então, na gestão dele, ele, além de comprar, ele pode vender, esses imóveis que ele comprou, ele pode alugar esse imóvel que ele comprou, e no final, ele tem que distribuir 95% dos lucros, em forma de dividendos para os cotistas, certo? E esses dividendos são isentos de imposto de renda. Então, praticamente, quase que todo o lucro, dos fundos imobiliários, ele tem que distribuir para os cotistas, 95%. Sobra apenas 5% para reinvestir, o que é pouco, Então, por isso que os fundos imobiliários precisam fazer o quê? Emissão de novas cotas para conseguir mais verba, mais dinheiro, para conseguir comprar mais galpões, mais shopping center, mais CRIs e CRAs, os certificados recebíveis, para conseguir, então, aumentar, os seus negócios e os seus rendimentos consequentemente, Com relação aos fundos imobiliários, eu falei que os dividendos são isentos de imposto de renda, mas se você vendeu uma cota do seu fundo imobiliário com lucro, você paga 20% de imposto de renda sobre o lucro. Ok, pessoal, então, focando um pouquinho em subscrição de cotas, Então, é o seguinte, a primeira emissão de cotas é chamada de IPO, que é a oferta pública inicial. Então, quando o fundo imobiliário começa na bolsa, inicia na bolsa, existe a primeira emissão de cotas. É aquilo que eu falei lá antes, O administrador, o gestor, vai lá, formaliza junto à Bolsa de Valores, a criação desse fundo e ele emite as primeiras cotas. Estou botando aqui 1 milhão de cotas para vender no preço a ser negociado lá. Então, essa é a primeira emissão de cotas, onde é feito a oferta pública inicial, primeira emissão. Então, de posse então dessa primeira emissão, ele vai ter então o seu caixa abastecido, e ele vai para o mercado para fazer suas compras. Se ele for um fundo de tijolo, no caso, que vai trabalhar na área de shoppings, ele vai comprar shoppings, vai comprar parte de participação de shoppings, vai comprar um shopping inteiro, ou vai construir um shopping, dependendo do negócio, Se ele for, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário, que trata na área de energia renovável, ele pode comprar o quê? Terrenos, pode comprar equipamentos, tipo os painéis fotovoltaicos, tipos, os inversores de frequência, para montar uma usina solar fotovoltaica e depois vier a alugar essa usina solar fotovoltaica,
Ou ele pode comprar também o quê? Galpões onde sejam montados, né, supermercados para poder alugar depois, então, né, esse supermercado para as grandes redes, né, grandes empresas, né? Então, basicamente, é isso que ele usa o dinheiro da emissão de cotas. Então, ele fez a primeira emissão e conseguiu comprar vários imóveis. Para que ele possa fazer o quê? Ele possa gerir esses imóveis e começar a alugar esses imóveis e o dinheiro do aluguel, o lucro do aluguel, ser distribuído, né, 95% desses lucros para os seus cotistas. Então, assim, como ele distribui 95% do lucro em dividendos para os cotistas, né, então sobra pouco dinheiro para ele reinvestir, ou seja, para ele comprar mais, por exemplo, participação em shoppings, comprar mais usinas solares, comprar mais espaço para construção de supermercado. Então, como é que ele tem que fazer isso? Ele não pode pegar dinheiro emprestado no sistema financeiro. Ele tem que emitir novas cotas. Então, ele já tinha feito a primeira, que é o IPO, né, a primeira emissão de cotas. Ele vai lá e faz a segunda emissão de cotas. Ele vai subscrever mais cotas. Acabou essa subscrição de cotas, o que acontece? Ele pega todo o dinheiro arrecadado e sai comprando mais shoppings, comprando mais galpões para montar supermercado, comprando mais usina solar fotovoltaica, e assim o negócio vai crescendo, vai aumentando seus negócios, aumentando seus dividendos, seus lucros, aumenta a distribuição para os cotistas também. Acabou toda essa segunda emissão, já investiu tudo, emite novamente a terceira emissão. Tem fundos aí que já está na 19ª, 10ª emissão de cotas, tá? Dependendo do tempo de atuação do fundo também, né? Então, fazem quantas emissões de cotas forem necessárias, né? De acordo com aquilo que o fundo pretende crescer. Então, para ele crescer, não tem outra forma. Ele tem que realmente fazer emissões de cota para cada vez comprar mais shoppings, né? Comprar mais possibilidades de espaços para colocar supermercados, outras áreas também, né? Na área de fundos de tijolos, como lajes corporativas, para montar escritórios, enfim, né? Todos os tipos de imóveis que pode ter, então, no fundo imobiliário. Então, vamos pegar agora um exemplo, então, né, de um fundo imobiliário, né, que vai subscrever cotas, né, na sua segunda emissão. Então, ele fez o IPO, como eu já falei antes, né, que é a primeira emissão, já comprou todos os imóveis, tal, já está funcionando, já está locando aqueles imóveis e agora ele quer crescer. O que ele faz? Emite mais cotas. Pega mais cotistas ali para comprar essas cotas e ter esse dinheiro para poder investir. Vamos supor, então, que esse fundo aqui, vamos dar um exemplo, né, pessoal, um fundo hipotético aqui, que na primeira emissão, lá no IPO, ele tinha 1 milhão de cotas. E agora, nessa segunda emissão, ele vai emitir mais 2 milhões de cotas. Ok? Então, o que acontece? Ele subscreveu, então, né, uma proporção de cotas de 1 para 2, ou seja, né, cada cota, o cotista tem direito de preferência a mais 2 cotas. Então, quando você emite mais cotas no mercado, certo? Essas cotas, elas têm preferência de venda para o pessoal que já é cotista. Então, nesse caso aqui, nós temos 1 milhão de cotas, nós vamos colocar mais 2 milhões no mercado. Então, se eu tenho uma cota, certo? Eu vou poder comprar mais 2, se eu quiser. Não sou obrigado, tá? Mas é assim que funciona, então. Inicia dando a preferência, né, de compra para o pessoal que já é cotista desse fundo. Bom, vamos usar um exemplo aqui, então, por exemplo, de um fundo. Se eu tenho 100 cotas, vamos supor, do fundo imobiliário aqui, SNEL 11. SNEL 11 é um fundo da Suno, né, de energias limpas, tá? É o que monta usinas fotovoltaicas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, né, nessa mesma proporção lá que eu tinha antes, 100 cotas e o fundo vai crescer na proporção de 2, eu tenho direito, então, de preferência de comprar mais 200 cotas, né, desse SNEL 11 aqui. Eu tenho esse direito, certo? Veja bem, é um direito, não é uma obrigação. Se eu não quiser comprar, não preciso comprar. Posso ficar com a minha 100 cotas lá sem problema nenhum. Tá? Na minha carteira, tá? Na minha corretora, né? Vai entrar lá 200 cotas de um cara chamado SNEL 12.
Veja bem, eu tenho o SNEL 11. Essa é a cota, né, do meu fundo imobiliário, SNEL 11. Certo? Como ele está fazendo uma emissão de cotas, entra na tua corretora, sem tu pedir nada, entra lá 200 cotas do SNEL 12. Tá? Isso que vai aparecer para você lá. O que são essas 200 cotas do SNEL 12? É o direito de preferência que você tem. É o direito. Se você quiser, você pode comprar. Certo? Se não, você não precisa comprar. Comprar o quê? Eu quero comprar 200 cotas do SNEL 11. Ele entra como SNEL 12 para você, certo? Aí tem algumas questões que você tem que seguir para você ter, então, esse direito exercido, né, da compra, no caso do SNEL 11, através desses SNEL 12 aqui. Ok, então, o que fazer, então, né, quando entra essas 200 cotas do SNEL 12 lá na minha carteira, né, que é o meu direito de preferência? O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, nada, tá? Se eu não quiser comprar mais nada do SNEL 11, por exemplo, certo? Eu não faço nada e esse meu SNEL 12 aqui vai virar pó. Chega uma hora que ele some da tua carteira, tá? Se você acha que você já está muito exposto já no SNEL 11, acha que não é uma boa, que você tenha suficiente, deixa quieto que ele vai sumir o SNEL 12 e você continua com as tuas SNEL 11 normal, tá? Ou, em segundo lugar, tu pode fazer uma reserva na corretora de até 200 cotas para ser exercido e obter 200 cotas do SNEL 11. Ou seja, você recebeu na tua corretora lá 200 cotas do SNEL 12. Isso aqui é um direito de preferência. Isso aqui não quer dizer que tu já tens, né, o teu SNEL 12. Tu tem que ir lá na tua corretora, certo? E informar, olha, eu recebi esse direito de preferência aqui, 200 cotas do SNEL 12, eu quero que seja exercido esse direito de preferência e eu quero transformar, então, essas minhas 200 cotas do SNEL 12 em 200 cotas do SNEL 11, que é a cota oficial do fundo. Então, tu estás aceitando, né, a comprar essas 200 cotas. E se você quiser 200, você tem até 200, mas tu pode querer só 50, só 10, só uma, né, só 150, você que escolhe até 200 cotas. 200 cotas você tem a preferência para comprar. Certo? Se você falou que eu quero as 200 cotas, tá? Você tem que ter o saldo em conta corrente lá da corretora, né? Para liquidação, então, dessa tua compra. Se, então, você quer as 200 cotas, o preço, por exemplo, desse SNEL 11, né? Vai estar lá no prospecto lá, né? Que foi divulgado pela corretora de quanto é que ele está sendo vendido. Por exemplo, a 8,55. Tu vai ter que ter, então, no dia da liquidação, R$ 1.710 para poder o quê? Liquidar e você comprar as 200 cotas do SNEL 11 a R$ 8,55. Então, tu tem que ter essa verba lá se você quiser comprar essas 200 cotas. Se você quiser comprar menos, quero comprar só 100. Tu vai ter que ter o quê? 100 vezes 8,55, R$ 855 lá, né? Para você ter, então, a compra dessas 100 cotas. Até 100 cotas você pode comprar, que é o seu direito que está previsto, né? Para que você compra, né, essas cotas? Geralmente para baixar o teu preço médio, né? Vamos supor que o teu preço médio lá esteja em R$ 9,00, por exemplo. Tu vai ter a possibilidade do quê? De comprar mais 200 cotas aqui a R$ 8,55. Então, o teu preço médio vai cair. Sabe, se você tem um preço médio menor, o teu dividendo, né, lá na frente, ele vai ser o quê? Um dividendo maior, vai estar ganhando mais, né, com relação ao teu investimento que você fez aqui nessa respectiva cota desse fundo imobiliário. Ou, em terceiro lugar, se você não quiser exercer, então, o direito de preferência, né, você pode vender esses direitos, certo? Principalmente no começo, quando entra, né, essa emissão de cotas, ele tem, às vezes, um preço interessante para vender. Ou seja, eu não quero ter esse direito de preferência, essas 200 cotas, eu vou vender. Por exemplo, aqui, né? Tu pega essas suas 200 cotas e tu tens aqui no mercado, tu vai lá e tu vende, né? Lá no teu home broker normal, bota para vender, SNEL 12,
Geralmente ele custa centavos, né? Esse de base 10 custa em torno de centavos aqui, né? 200, vamos supor que ele está custando 3 centavos para venda. Tu vai ter 6 reais, né? E se tu vendesse só 200, se tu tivesse, por exemplo, 2.000, ia dar 60 reais, assim por diante, né? Cada um tem o seu direito de acordo com as cotas que tem atual, né? E o que que importa? Se você vendeu esses direitos, esse dinheiro vai entrar na tua corretora limpo ali. O que que acontece? Tu tem que pagar o imposto de renda sobre ele. Imposto de renda de 20% sobre a venda, né? Então, é desses direitos que você vendeu. Lembrando que para emitir uma DARF para pagar o imposto, tem que ser no mínimo de 10 reais. Se deu o imposto abaixo de 10 reais, tu anota esse imposto para quando você for fazer uma nova DARF, você venha e inclua, né, esse valor que você tem que pagar. Outra questão. E uma quarta possibilidade, pessoal, que você tem para fazer com essas 200 cotas do SNEL 12 é fazer a chamada arbitragem. Basicamente é o seguinte, vamos supor que quando entrou, certo, essa subscrição de cotas, essa segunda emissão, né, vamos supor que o SNEL estivesse valendo R$ 9,00, certo? R$ 9,00. E a subscrição entrou para R$ 8,55. Tu pode vender, né, de uma até as tuas 100 cotas, por exemplo, certo? Tu pode vender ela a R$ 9,00, preço de mercado, certo? Tu pode fazer o quê? Tu pode vender 50 ou 100, né? E reservar mais 50. Então, tu pode vender uma parte dela, né? Obter um lucro já. E tu pode reservar a outra parte. Então, você não precisa utilizar as 200 cotas para poder comprar. Tu pode reservar um pouco para você transformar, então, uma parte dessas cotas aqui de SNEL 12 para SNEL 11 e pode vender uma parte, enfim, de acordo com a sua necessidade, né? E lembrando, né, que você, se tiver lucro, né, nessas suas vendas e negociações, né, você tem que pagar o imposto de renda sobre o lucro, tá? Então, a arbitragem você acaba vendendo, né, aproveitando então esse spread, essa diferença, né, entre o preço de venda e o preço da tua cota. R$ 9,00 para 8,55 vai te dar ali, né, uma possibilidade de lucro aí, por exemplo, de 45 centavos, né? Então, isso é bom ficar atento, né? O que acontece? Geralmente as pessoas começam a fazer arbitragem já no primeiro dia. Arbitragem você está forçando a venda, né? E quando força a venda de um fundo, o que acontece com ele? A cota vai caindo. Então, pode ser que no primeiro dia estava R$ 9,00, no segundo dia já vai para R$ 8,90, R$ 8,70, tal, até chegar a atender nos últimos dias da subscrição a chegar nesse valor de R$ 8,55, tá? Então, tem que ficar bem atento se vale a pena ou não fazer essa arbitragem, né, de acordo com o dia que você pretende fazer, tá? Mas existe essa possibilidade também, de você ganhar um dinheirinho, né, a mais aí, com relação a essas questões aí da arbitragem, tá? Bom, pessoal, os dois maiores erros que ocorrem em subscrições, tá? Principalmente com os novos, tá? Primeiro, estamos usando aqui o exemplo do SNEL 12, né? Pode ser qualquer outro tipo de ativo, tá? Qualquer outro fundo imobiliário, né? O SNEL 12 não vira SNEL 11 automático, tá? Então, se entrar SNEL 12 na tua carteira, esquece que ele vai virar automaticamente o SNEL 11. Você tem que fazer um procedimento. Tem que fazer o quê? Tem que comunicar à corretora que você tem interesse em subscrever as cotas do SNEL 12 dentro do prazo estabelecido que a corretora vai ter te avisado, ok? Então, isso é importante que seja feito, tá? E se você falar, eu quero, nosso exemplo, né, 200 cotas do SNEL 12, eu quero comprar, né, eu quero transformar essas 200 cotas do SNEL 12 em SNEL 11, lá no dia da liquidação, tu tem que manter o saldo em conta, né, para você poder, então, exercer, né, essas novas cotas aí do SNEL 11. E o segundo, né? Caso vocês queiram mais SNEL 12, você só tem direito a 200 cotas, né? Pelo que foi visto lá, né? Mas você quer comprar 300 cotas. As 200 que você já tem direito
e você quer comprar mais 100 cotas. O que você faz? Você pode comprar, certo? 100 cotas do SNEL 12, você bota lá no teu home broker, né? Comprar, como se fosse comprar uma outra cota normal, né? Um outro fundo normal, coloca lá, comprar, né? SNEL 12, veja o preço que está, geralmente está na faixa de 2, 3 centavos, eu quero comprar por 3 centavos, foi o preço, né? 100 cotas vai dar R$3, tá? Ou seja, essas 100 cotas para você vai custar R$ 8,55 mais 3 centavos. Foi quanto você comprou para esse direito de preferência, certo? Dá R$ 8,58. Então, você comprou as suas 200 cotas antes lá, a R$ 8,55, e comprou mais 100, daí também a R$ 8,58 daí, tá? Então, assim, de qualquer forma, comprou o SNEL 12, não quer dizer que já vai virar SNEL 11. Comprou o SNEL 12, você comprou o quê? O DP, o direito de preferência. Aí você tem que fazer o quê? Comunicar à corretora novamente que tem interesse em subscrever essas novas cotas, né? Do SNEL 12 dentro do prazo. Mesmo esquema no dia da liquidação, que tem a data que a corretora divulga também, você tem que ter o dinheiro disponível na corretora, né? Para poder liquidar e transformar esse SNEL 12 no SNEL 11. Lá na frente. Ok, pessoal. Então, você quis exercer o direito de preferência após o pagamento, né? Ou a liquidação. Você quis transformar os teus 200 SNEL 12 lá nos teus 200 SNEL 11, o que acontece? Quando você exerce o direito de preferência, você vai receber um recibo de preferência, como assim, você confirmando, você pagou, né? Aquelas cotas lá, no caso, o exemplo nosso, a 8,55, e esse recibo de preferência vai entrar na tua carteira, vai sair o nome de SNEL 12 e vai entrar como SNEL 13, ok? Então, SNEL 13 quer dizer que você já comprou, certo? O teu SNEL 11 e ele está somente aguardando finalizar, né, toda a emissão, no caso, essa segunda emissão de cotas, tá? Geralmente não se consegue, tá, vender todas as cotas, né, de cara já. Então eles pegam as cotas que sobram, né? Tem sobras então e começa a negociar novamente. Se você comprou antes o SNEL, né, o SNEL 13 que você tem agora, você terá o direito de subscrever novamente. Agora eu quero comprar mais 50 ou mais 100, enfim, dependendo do negócio, se for interessante ou não, né? Aí, o que acontece? Com relação a essas sobras, elas vão sendo negociadas, se você for comprando mais, né? Você vai ter depois o SNEL 14, o SNEL 15, o SNEL 16 tal, até, né, que todas essas cotas forem vendidas ou se encerre, né, ali o período máximo da emissão dessas cotas, tá? É importante que o SNEL 13, né, que antes era o 12, virou o 13, o 14, o 15, tal, né? Eles vão pagar já dividendos para vocês, tá? Só que esses valores aqui que você comprou, né? Ele não vai pagar o dividendo igual do teu SNEL 11 original, por exemplo. Por quê? Porque esse SNEL 13 e 14 ele está em caixa ainda. Ou seja, o gestor, né, o administrador do fundo, ele não usou esse dinheiro para comprar mais imóveis, para alugar ainda. Ele deixou em caixa e está aplicado lá na renda fixa, tal, rendendo, né? Para que ele, assim que finalizar toda a emissão da cota, ele transforme todos, então, os SNEL 13, SNEL 14, SNEL 15 em SNEL 11, aí sim joga dentro do fundo e lá sim ele vai fazer as compras agora, né, dos novos shoppings, né, das novas usinas solares, tal, para alugar, tal, e fazer negócio com esse dinheiro que foi arrecadado, tá? Então, no final, então, né, todos esses SNEL 13, SNEL 14, SNEL 15 vai virar SNEL 11 lá na tua carteira. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado, né, com esse vídeo aí. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo nos comentários aí, que a gente vai estar respondendo, tá? E então, no próximo vídeo nós vamos tratar também sobre organização financeira, né? Para que a gente possa entender os nossos gastos, né? E fazer com que sobre, né? Um pouco que seja para a gente começar a fazer os nossos investimentos, né? Muito obrigado a todos. Espero aí que todos curtam, comentem e compartilhem aí o nosso vídeo.